Olá pessoal, hoje nós vamos entender como o cientista do comportamento, o analista comportamental, ele estuda a linguagem. Na verdade, nós não estudamos a linguagem como os linguistas fazem, como as pessoas que estão, na verdade, mais envolvidas com o estudo da linguagem fazem. Nós estudamos a linguagem não no sentido do significado da palavra, do sentido da palavra. Nós estudamos a maneira que o falante pretende modificar o comportamento do ouvinte. Isso é o que nos interessa. Nós entendemos que toda palavra, todo discurso, toda linguagem visa, na verdade, criar uma modificação no comportamento do outro. E chamamos isso de comportamento verbal. E o comportamento verbal, ele não vai se restringir apenas ao comportamento vocal, aquilo que nós falamos diretamente, não é com as cordas vocais, com o uso da nossa boca. Nós chamamos de comportamento verbal todo comportamento que é emitido pelo sujeito, seja gestos, seja escrita, seja, na verdade, uma placa, uma pintura, um desenho que se faça, todo comportamento que a gente produza. Os estudiosos, de longas datas, Skinner, quando começou defendendo essa postura de estudo do comportamento verbal, a partir da modificação do impacto sobre o comportamento do outro, comportamentos que emitimos que podem gerar mudança no comportamento do outro, ele definiu algumas regras, e uma delas é que todo comportamento, para ser verbal, na verdade, ele precisa ser desenvolvido dentro de um contexto cultural. Então, na época dele, por uma série de pressões, de entendimentos, compreendia-se que esse comportamento verbal seria exclusivamente humano. Evidentemente que os estudos de etologia na época não estavam tão avançados como estamos hoje, como esses estudos estão hoje. Então, hoje nós sabemos que diferentes animais também possuem cultura. Chimpanzés possuem culturas específicas a depender dos seus bandos. Orcas, chamadas baleias orcas, que são hoje vistas como falsas baleias, porque na verdade são um desdobramento de golfinhos, uma espécie mais avançada de golfinhos, também tem uma linguagem específica. Então a gente não tem apenas somente humano, linguagem eu digo no sentido de cultura específica, a partir de bandos e grupos específicos. Então há uma tendência natural a esse estudo do comportamento verbal, ou seja, comportamentos que um organismo executa com a finalidade de alterar e de modificar, não o ambiente diretamente, não de obter consequências do ambiente, como subir numa árvore para pegar uma fruta, arrastar uma cadeira para poder se sentar. Veja, nós já falamos em outros materiais, em outras produções, que todo comportamento ele é determinado em função das suas consequências. Ou seja, as consequências dos comportamentos é que controlam os comportamentos. Com relação ao comportamento verbal, esta mesma regra vale. A diferença é que a consequência que nós visamos com o comportamento é a modificação do comportamento de outra pessoa. Ou seja, é o comportamento que nós emitimos visando alterar, modificar o comportamento de outras pessoas. Então, o comportamento que tem impacto sobre outros organismos. Essa, na verdade, é a direção que o analista do comportamento dá no estudo do comportamento verbal, do comportamento que a gente chama em outras leituras de linguagem. Ou seja, o comportamento do falante, como o falante calcula, na verdade, a mudança de comportamento no ouvinte. É nesse sentido que, para a gente, então, não é tão importante estudarmos esmiuçadamente o sentido e o significado das palavras. Observem, por exemplo, uma pessoa apaixonada quando relata para uma outra pessoa querendo impactar o comportamento da outra, ela diz assim: eu não tenho palavras para descrever o que sinto por você. Observem que as palavras de fato não são importantes. O que ele visa é fortalecer o comportamento de vínculo do outro, de apreciação ou de admiração que o outro tem para com essa pessoa. Essa é a consequência que ele visa. Então o que ele diz pouco importa. É como uma pessoa que tem um relacionamento duradouro, um relacionamento há muito tempo com uma pessoa, e olhando para esta pessoa diz assim: eu te amo,
esse eu te amo desta pessoa, tem um vínculo duradouro já há muito tempo, tem um objetivo, eu te amo. Então, ela está fortalecendo no outro a conduta de que, olha, vale a pena estar comigo, nós compartilhamos uma vida, construímos uma relação. Então, o que ela está colocando como fator consequencial, na verdade, é este parâmetro. Veja a topografia, né? A forma que ela está usando para fazer isso é o eu te amo. Imaginem agora uma pessoa numa balada, no meio da noite lá, paquerando, e se aproxima de uma jovem que está vendo pela primeira vez e diz para essa pessoa, olha, ao te ver, hoje me apaixonei por você, posso dizer com toda certeza que eu te amo. Esse eu te amo, que essa pessoa está falando na balada à noite, visa, por exemplo, obter do outro um comportamento ligado ao comportamento sexual, né? A sexualidade, obter sexo com o outro. É o que ele visa enquanto parâmetro consequencial, diferente do outro. Então veja, a topografia do comportamento, as palavras que ele usou foram as mesmas, mas o impacto devido ao contexto, devido à relação que era estabelecida, o impacto de modificação no comportamento do outro era diferente. Então nós, analistas do comportamento, não olhamos as palavras, o conteúdo do que está sendo dito, como muitas vezes as pessoas gostam de estudar. O conteúdo como se a palavra em si, ela dissesse alguma coisa, como se a palavra por si só tivesse significado. É mais ou menos como uma nota de dinheiro. O dinheiro em si, por si só, ele não tem valor. O dinheiro, ele possui valor pela inter-relação que ele estabelece, pela convenção social que é estabelecida. E aí por isso que ele tem poder de troca. Do mesmo modo, a gente diz que a palavra ela não tem sentido em si, mas é o contexto da comunidade verbal, que nós chamamos de comunidade verbal, ou seja, um contexto cultural que modula as pessoas para apresentarem aquele comportamento em um ambiente específico, em uma situação específica. Eu tenho um ótimo exemplo para fecharmos esse vídeo e nós entendermos melhor. Olha, eu tive o meu primeiro filho, que hoje já está mais adulto. Quando ele tinha aproximadamente 2 anos de idade, caminhando para o 3º ano, ele ainda estava riscando muito as paredes. Em um determinado momento eu pintei as paredes da casa e disse que não era mais para ele riscar as paredes. Veja, o comportamento primitivo lá de homem das cavernas, demarcando o seu território, estava presente lá no garoto. E a mãe dele, um pouco mais exaltada nesse momento, disse, olha, se você continuar riscando as paredes, mamãe vai dar uma pisa em você, vai lhe bater, entendeu? E fez essa ameaça ao garoto. Passado algum tempo, o garoto riscou as paredes novamente e a mãe dele chegou para ele e disse, o que foi que mamãe disse? Mamãe não disse que ia lhe dar uma pisa se você fizesse isso. Mas o engraçado não é isso. O engraçado é que quando eu cheguei em casa, quem estava chorando era a mãe. Eu disse, mas o que foi que houve que você está chorando? Ela disse, eu sou uma péssima mãe. Eu disse, por que você é uma péssima mãe? Ela disse, eu fui um menino pequeno, 2 anos, eu fui pegar ele e prometi uma pisa nele, disse que ia bater nele se ele riscasse a parede. E aí ele riscou a parede, eu disse, mamãe não disse que ia dar uma pisa em você? E o pobrezinho olhou para mim, totalmente emocionado, e disse, mas eu te amo, mamãe, eu te amo. E aquilo foi suficiente para o comportamento dela, que o objetivo era dar uma pisa de correção para que ele não mais riscasse a parede, foi cessado imediatamente. Ou seja, veja como crianças muito jovens também já entendem que a linguagem, ela na verdade visa modificar o comportamento do outro, ela visa comunicar algo para alterar o comportamento do sujeito. Lógico, nós estudamos isso dividindo em categorias, mas isso fica para um outro vídeo. Basta no momento entendermos que não buscamos conteúdos nos discursos, não buscamos significados ou sentidos. Buscamos estudar o universo de inter-relações e o impacto que um sujeito falante causa sobre um ou mais sujeitos ouvintes, ou seja, de que maneira ele quer modificar esse comportamento, de que maneira ele consegue, de fato, modificar esse comportamento a partir das histórias de vida e de modulação comportamental que cada uma dessas pessoas sofreu, ou seja, as histórias de condicionamento. Muito obrigado e espero que continuem nos acompanhando nos próximos vídeos. Um abraço forte a todos.